Glória a Deus. Amados irmãos, neste momento vamos meditar num versículo da palavra do Senhor que se encontra para nós no livro de Êxodo, capítulo 2. Vamos ler alguns versos a partir do primeiro que diz assim: E foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. E armando o menino, postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada e a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele e disse: Dos meninos dos hebreus é este. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: Irei eu a chamar uma ama das hebreias para que crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: Vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. E sendo já um menino grande, ela o trouxe à filha de Faraó, o qual adotou e chamou o seu nome Moisés, e disse: Porque das águas o tenho tirado. Amém? Amados e queridos irmãos, pelo poder da palavra do Senhor, neste momento, nós estávamos meditando, juntamente com os irmãos, sobre o momento do nascimento de Moisés. Quando nós vamos ler na palavra do Senhor, que naquele tempo, o rei do Egito tinha dado uma ordem para as parteiras, para que quando elas vissem qualquer menino nascer, vendo então o nascimento e sendo homem a nascer, era necessário que eles fossem mortos, porque o rei temia o aumento daquela população ali na terra do Egito, porque eles poderiam se levantar contra eles. E a palavra de Deus ela vai nos mostrar como o Senhor ele deu estratégias para essa mulher, para guardar o seu filho, para escondê-lo, para trazer então, num tempo vindouro, o livramento para o povo de Deus. Pelo poder da palavra do Senhor, nós vemos como poderosamente Deus usou a vida de Moisés para operar naquele tempo com sinais, com prodígios e com maravilhas. E talvez nesse tempo você tenha orado e tenha clamado ao Senhor por livramento, tenha orado e clamado a Deus por alguma mudança, alguma transformação, assim como o povo de Israel orava e clamava ao Senhor, pedindo a Deus que eles não queriam mais ser escravos naquela terra, tamanha dor e angústia que eles vinham vivendo. E aprove ao Senhor trazer o livramento através da mão de Moisés. Só que o que muitos não sabiam é que Deus estava operando o livramento no momento de maior dificuldade, no momento de maior adversidade que aquele povo estava passando, no momento em que duras leis estavam sendo lançadas sobre a terra, duras leis estavam sendo enviadas sobre aquele país. Mas Deus, de maneira tremenda e poderosa, operou ali, fazendo com que aquela mãe, naquele momento, viesse a olhar o seu filho, temendo ao Senhor. Ela vai escondê-lo, e quando ela não pode mais escondê-lo, ela então o coloca num cestinho betumado, coloca ele no rio, crendo que Deus haveria de dar o livramento para o seu filho. Só que naquele momento, Deus ele não queria apenas dar o livramento para seu filho. Deus queria também trazer a libertação do povo de Israel da terra do Egito. Deus queria vir e trabalhar ali através da vida daquele jovem, trazendo então uma libertação, trazendo então mudança no momento de maior adversidade daquele país. Deus que muitas vezes as pessoas têm olhado e têm questionado por que o Senhor tem deixado que tantas coisas venham acontecer sobre a face da terra. Por que tantas leis injustas são aprovadas? Por que tantas vezes nós vemos o povo de Deus sendo oprimido? Mas também, no momento das dores, no momento das maiores aflições que vêm sobre a face da terra, quando homens estão assinando leis, quando homens estão olhando somente para os seus próprios interesses, tentando impedir a obra de Deus, o trabalhar de Deus, e não têm olhado para vidas inocentes que têm perecido, Deus ele tem trabalhado no impossível.
Que pelo poder da palavra do Senhor nessa noite, nós possamos crer que, embora muitas vezes as situações que têm nos cercado, que embora as situações que têm nos rodeado, sejam situações de dificuldade, até onde nós podemos dizer que não há saída, mas Deus, ele vai nos dar força para clamar nesse tempo. Deus vai nos dar força para orar. Deus vai nos dar força para guardar a sua palavra. Deus vai nos dar força para que possamos nos esconder verdadeiramente à sombra do Onipotente, assim como a palavra de Deus nos diz, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Que pelo poder da palavra de Deus nessa noite nós possamos crer que mesmo quando o homem ele se levanta com palavras más, que mesmo quando o homem ele se levanta com palavras de destruição, Deus é aquele que vem e opera o livramento. Deus é aquele que vem e está agindo de uma maneira que muitas vezes nós não sabemos ainda como o Senhor vai fazer. Mas Deus que já viu lá na frente, vê o futuro, o Deus que é onisciente, onipresente, onipotente, que sabe todas as coisas antes mesmo delas serem realizadas. Deus vem nos dizer pelo poder da sua palavra nessa noite, que Ele é aquele que já tem preparado o livramento e escape para o seu povo. Talvez você tenha orado e tenha clamado ao Senhor pedindo a Deus por uma porta aberta. Talvez você tenha orado e tenha clamado ao Senhor pedindo para Deus que Ele venha aliviar os fardos que estão sobre os seus ombros, que são fardos pesados. E Deus está dizendo que Ele vem com libertação, Ele vem com cuidado, Ele tira o cativeiro da nossa vida. Ele é aquele que leva cativo o cativeiro e tem sim o poder de nos guardar, o poder de verdadeiramente trazer uma libertação sobre a nossa vida. Não importa a situação que você está passando, creia que Deus é aquele que abre porta onde não há porta. E que se você tem confiado no Senhor, se você tem acreditado no poder da palavra de Deus, Deus ele já preparou o escape. Deus já preparou o livramento, Deus já preparou a vitória, e assim como Moisés, ele foi tirado das águas, Deus é aquele que vai te tirar do meio da tempestade, Deus é aquele que vai te tirar do meio dessas ondas bravias e vai te fazer verdadeiramente vitorioso, porque Ele é o Deus fiel. Ele é o Deus verdadeiro, aquele que não mudou, é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Glorifique a Deus, creia que pelo poder da palavra do Senhor somos edificados, somos libertos e podemos glorificar o nome do nosso Deus, porque Ele é fiel. Amém? Que Deus abençoe a todos os irmãos, fiquem na paz do Senhor Jesus.